Mancini, um grande jogo fez o América. Você com apenas um dia de treinamento, podemos colocar assim, mas que conhece a maioria dos jogadores. Qual foi o teor da conversa para que podemos colocar uma mudança da água para o vinho da equipe do América para o jogo de hoje contra o Atlético? Boa noite a todos. Olha, não tenha dúvida que eu nem falaria que eu fiz alguma coisa mirabolante para mudar a atitude, né? Porque isso não existe. Eu tive 24 horas ou apenas um treinamento, mas é importante dizer que a maioria dos jogadores que estão aqui, aqueles que estavam em 2021 e os que chegaram, vários deles, a grande maioria, já foram meus atletas. Então eles entenderam aquilo que eu queria, que era um time bem compacto, e a gente viu isso no jogo, que soubesse que a estratégia era exatamente essa, pressionar a partir do momento em que nós sentíamos a armação de jogo do Atlético, para que a gente pudesse sair no contra-ataque e chegar bem. E nós tivemos várias oportunidades assim que foram desperdiçadas, né? Mas eu acho que a grande mudança, ela veio na atitude da equipe, né? Eu acompanhei alguns jogos do América ao longo desse ano e eu via algumas coisas que hoje foram vistas também. Então, a partir deste empenho, dessa dedicação, dessa entrega, você consegue fazer com que toda a estratégia dê certo. Resumindo, nós temos que jogar dessa forma, com essa fibra, com essa garra, para poder equilibrar todas as partidas. E isso é o que eu exijo do atleta. Essa entrega, não só na parte técnica, tática, emocional, com o todo, com conteúdo, mas também a entrega dentro de campo, honrando a camisa que está vestindo. Mancini, Rosane Meirelles, da Rádio Super e Jornal Tempo. Você chegou a citar aí sobre atitude. A gente viu, principalmente nos 2 últimos jogos do América, que quando ele era bastante pressionado, às vezes eles saíam de cabisbaixo por causa disso. Eu queria saber se você teve uma conversa em especial, principalmente com os homens de frente, porque a gente viu uma outra atitude deles hoje dentro de campo. Não tenha dúvida que a partir do instante em que nós montamos a estratégia do jogo, nós tivemos que passar para todo o elenco. Não só os 11 que entraram em campo, mas todo o elenco, porque eu tinha que ter um feedback de como eles estavam nesse sentido. Uma coisa é você chegar no começo do ano e implementar a sua forma de jogar. Outra coisa é você chegar na véspera de um clássico importante, onde nos últimos jogos o América não estava tendo vantagem, e botar na cabeça dos jogadores que nós tínhamos que ter uma atitude diferente. E essa atitude diferente, ela não é só quando você tem a bola e tem que jogar. É também quando você está sem a bola. E hoje nós vimos isso. Então, a primeira linha de marcação, que é a linha da frente, fez o seu papel. Tanto é que os atletas saíram de campo extenuados, suportaram uma pressão muito grande, mas a Libertadores é isso. Todos eles sabiam disso. E eu disse uma coisa para eles antes da partida que talvez tenha feito a diferença. Essa cobrança em cima de todos eles de um jogo de Libertadores é porque eles mesmos os colocaram nessa situação. Passaram por 2 adversários difíceis em 2 jogos cada um e chegaram à fase de grupos. Então, na fase de grupos, você tem que exigir isso. Mancini, Lima da Rádio Minas, parabéns pela grande apresentação. Obrigado. Ressurgindo o América Mineiro. A gente viu, a TV mostrou depois do jogo que o gol do Ademir de empate estava impedido. A marca da grande área se viu como base para o Bandeira. E nós não temos VAR nessa fase crucial da Libertadores. É inadmissível não ter VAR numa competição como essa, nessa fase, e se o América se sente prejudicado? Depois do jogo, a hora que você vê o lance, você tem um sentimento assim. Mas eu acho que o jogo foi extremamente corrido, né? É lógico que a gente lamenta muito o fato de não ter o VAR, né, nessa fase da Libertadores, porque a Libertadores tem uma premiação muito alta. Então, você vê até em alguns campeonatos regionais do Brasil a utilização do VAR. E, infelizmente, nessa fase a gente não vê. Eu sou um pouco reticente em falar disso, porque muitas vezes o lance é a teu favor e hoje foi contra. Então, é óbvio que
sempre que você toma um gol e depois você vê que estava impedido, há um sentimento de revolta porque você deixa de somar 2 pontos. Mas eu prefiro ficar com a grande atuação do América, com o grande jogo que nós vimos. O Atlético é uma equipe poderosa, o América jogou em igualdade de condições dentro da sua estratégia de jogo, diminuiu o campo de jogo, fez com que o Atlético perdesse muitas vezes a bola, e eu volto a dizer, talvez se nós tivéssemos o melhor acerto no passe, talvez a gente teria até ganho o jogo com mais um gol. Zé Ricardo, Giovana Oliveira da Rádio Confidência, você volta hoje como titular em um jogo super importante, né? Eu queria que você analisasse esse meio-campo do América, que conseguiu suprir muito bem esse ataque do Atlético, que podemos dizer que é quase um dos melhores do sul-americano, né? Boa noite. A gente vem trabalhando forte, né, para ter oportunidade. O Mancini me concedeu essa oportunidade, até agradeci ele ali antes da partida, porque é importante, né, a gente tá dentro do campo, tá ajudando o América e cara, a gente trabalhou bem a semana, nossa equipe veio bem forte mentalmente, principalmente, a gente sabia que ia ser um jogo difícil, e aí quando o Mancini passa as ideias, a gente abraçou e é um grupo que abraça mesmo, então ele falou como é que ia ser e as coisas aconteceram dentro do jogo do jeito que ele falou, então foi muito boa as ideias e a gente, de um certo modo, conseguiu fazer essas situações no jogo. Mancini, boa noite. Marcelo Cardoso, do Grupo Globo. Boa noite. Você disse que em tão pouco tempo de trabalho não dá tempo de fazer muitas mudanças, né? Mas você fez 2 hoje em termos de peças que acabaram sendo fundamentais. Uma delas do Zé Ricardo, que está aqui, e a outra do próprio Felipe Azevedo, que acabou fazendo um golaço. Queria que você explicasse o porquê dessas 2 mexidas e se você considera que, claro, que deu certo. O fato de eu não ter o Cal, o Zé é aquele que chega mais perto, né, de um volante marcador, um volante que tem um cumprimento de função muito determinado em campo. Então ele era uma peça fundamental nesse sentido. A entrada do Felipe Azevedo se dá muito em função do jogador tático que é. O Felipe já foi meu atleta aqui no América e em outros lugares também. E para este jogo eu precisava de um jogador que tivesse essa forma de jogar, porque embora o Atlético jogue muito do lado esquerdo com a subida do Arana, o Mariano sobe um pouco menos, então eu não precisava ter ali um jogador de muita velocidade, eu tinha que ter um jogador tático para prender a bola, e ele também tem a facilidade, porque já jogou muito tempo como ponta extremo de velocidade. Fez o gol, fez um belo jogo também. Eu, sinceramente, eu não saberia escolher quem foi melhor hoje do América, porque todo mundo jogou no seu limite físico, e todos eles foram, de certa forma, importantes dentro da estratégia montada, né? Eu já disse aqui que a estratégia era exatamente encolher um pouquinho o time, não sair marcando tanto lá na frente, que é como as minhas equipes jogam. Por quê? Porque o Atlético tem o Everson, que tem uma batida na bola muito interessante e te quebra a linha de marcação. Então eles entenderam isso, a gente mudou um pouquinho a estratégia e felizmente deu certo. A gente soma um ponto importante, embora tenha saído o gol do Atlético, tem muita gente dizendo que está impedido, mas eu acho que a gente resgata um pouquinho daquilo que foi o América ao longo dessa última temporada. Zé, você ficou fora do time titular do América, teve essa oportunidade, até agradecer o Mancini. Gostaria de te perguntar o que você pensou nesse tempo que ficou fora para mudar a postura e fazer um grande jogo que fez hoje contra o Atlético. A gente, quando está fora, a gente aprende muito, né? Cresce, desenvolve, a gente vê o jogo de outra forma. E aí é a mentalidade, né? Tá trabalhando, tá buscando evoluir, porque a gente sabe que quando a oportunidade vier, a gente tem que estar preparado. Se não estiver preparado, as coisas também não acontecem, né? Mancini, boa noite, Igor, da 98. Eu queria que você falasse sobre a sua estratégia em relação à posse de bola, né? O América teve 19% só de posse de bola e mesmo assim conseguiu anular muito as principais jogadas do Atlético, tanto que o Atlético teve que cruzar 50 bolas na área.
Queria que você falasse a respeito de como você preparou também o time para essa situação. A gente tinha um pouco de dificuldade pelo pouco tempo de acertar muita coisa, né? Porque a partir do momento em que você joga com o teu bloco baixo, de forma reativa, você tem que sair no contra-ataque e tem que ser mortal. A posse de bola fica um pouquinho esquecida, mas nós tivemos em alguns momentos a possibilidade de ter a posse de bola. Eu havia dito que o Atlético, ele pressiona muito no pós-perda. E muitas vezes a gente mantinha a bola do mesmo lado onde estava jogando. E aí no intervalo eu pedi que os atletas fizessem exatamente o contrário. Que tirasse a bola da zona de aperto, né, para que a gente usasse o lado oposto. Mas tudo vem a seu tempo, né? Eu também não queria passar muita informação, porque senão... de certa forma a gente poderia confundir o atleta. Então eu fiquei muito restrito em baixar a linha, em tirar o espaço do Atlético, em jogar no contra-ataque e, consequentemente, quando a gente fizer isso, nós temos que ter posse de bola no campo de ataque, porque senão ninguém aguenta também ficar batendo e voltando, batendo e voltando. Essa posse de bola exagerada do Atlético no jogo, né, para nós, ela com certeza não vai acontecer nos outros jogos. Eu quero que o América também tenha a posse inteligente, não essa posse que você fica com a bola nos pés dos zagueiros e volta no goleiro, porque isso para mim é irritante no futebol, mas uma posse inteligente, que a hora que você ganha o campo de ataque, você inverte o corredor. Então tudo vai vir a seu tempo. Eu espero ver o América diferente. Mas eu acho que hoje ele já me deu mostras que pode ser diferente. Obrigada, Mancini. Obrigada, bem, Zé então... Ricardo.